Olá, bem-vindos ao episódio 4 do nosso podcast A Cúpula. Eu sou o David Lima e hoje vamos conhecer uma história inspiradora da Sirlene de Araújo. Sirlene, por favor, se apresente para nós. Primeiramente, eu quero agradecer, David, pelo convite. É uma honra, né, participar desse projeto, participar desse podcast. Eu acho que todo profissional, né, fica honrado de poder contar a sua história, de poder contribuir um pouco, né, principalmente a gente que é da área da educação, falar um pouquinho do nosso dia a dia e principalmente como a gente concilia tudo, né, nesse mundo em que as pessoas estão tão preocupadas em ser iguais e a gente percebe que a gente é diferente nesse meio. Eu acho que isso é uma grande oportunidade. Então, primeiramente, eu quero agradecê-lo pela oportunidade de estar aqui hoje. Para mim é uma honra poder contar um pouquinho aí da minha história. E eu que agradeço, né? Eu já conheci você como profissional, como pessoa, então eu quero que as pessoas também conheçam, né? Quem é você de verdade. E falando em quem é você de verdade, eu queria te fazer uma pergunta. No seu LinkedIn, você é altamente profissional. O que você gostaria de mostrar aqui hoje que não está no LinkedIn? Eu acho que primeiramente a minha energia, né? Porque eu acho que isso a gente acaba não transparecendo nas redes sociais. A gente até brinca, na verdade, né? Que a gente fala que o WhatsApp não tem entonação, né? E às vezes a gente se sente até ofendido em algum momento com alguma mensagem ou interpreta de maneira errada, porque a gente não tem mesmo a entonação. E eu acho que uma das coisas que a gente acaba não transparecendo ali no LinkedIn é justamente isso, né? Por trás daquele lado profissional existe uma pessoa que vive, que tem energia, que acredita, que se motiva todos os dias e que tenta se reinventar. Eu acho que é isso que eu faço de diferente assim na minha realidade e é isso, eu acho que seria esse o ponto principal, diferente do perfil do LinkedIn ali. Com certeza, com certeza. E buscando falar desse perfil extra LinkedIn, o que você utiliza? Qual é o seu segredo para manter equilíbrio entre vida profissional e pessoal? Bom, né, eu acho que na verdade um dos meus maiores segredos é a fé. Eu, desde criança, né, na verdade, motivada pelos meus pais, né, eu fui inserida no catolicismo, e aí eu também, não só no catolicismo, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu hoje sou grata pelos amigos que tenho em diversas religiões e respeito diversas religiões. Hoje eu sou praticante do catolicismo, mas sou conhecedora também de outras religiões. Eu acho que isso foi muito bacana para mim, na minha vida pessoal, porque isso fez eu ter uma dimensão de fé diferente, fez eu me fortalecer ainda mais na minha fé e fez eu também respeitar muito mais outras religiões. Então, hoje, diferentemente assim do que eu faço, é fazer atividades fora, né, do meu ambiente de trabalho. Então, por exemplo, no meu final de semana, eu tenho atividades com as crianças de evangelização na catequese. Eu também amo a música, então também canto na igreja. E eu tento conciliar isso de maneira que eu saia daquele mundo corporativo, né, de uma postura sempre impecável, né, do qual a gente não pode demonstrar muito os nossos sentimentos, né, principalmente no papel de líder. E eu tento fazer isso, é onde eu me encontro. Eu falo que, na verdade, é a minha terapia mesmo. As crianças são a minha terapia, a música também, algo que desde criança eu gosto. E é isso que eu faço, assim, para sair um pouco e relaxar mesmo do ambiente de segunda a sexta-feira, que é tão apertada aí a jornada. Ah, que bom. E eu acredito que é fundamental, com certeza, essa válvula de escape para nós, com Sim. certeza. É para ter essa energia constante para iniciar a semana com aquela vibe de quero conquistar algo novo, né? Falando em cima de conquistar algo novo, eu quero que você fale um pouquinho da sua vida profissional. Você mostrou um pouquinho do seu lado pessoal, né, da sua fé, o que concordo plenamente, tem que ser sempre fortalecida, enraizada em nós para poder gerar essa energia toda. Agora, em um aspecto profissional, você é formado em que área e como foi esse caminhar até o momento atual? Sim, então, na verdade, tenho algumas formações, né? Eu sou formada em administração de empresas, em matemática, eu tenho pós-graduação em administração de empresas, MBA em gestão empresarial. E aí, num certo momento da minha vida, né, eu não estava me encontrando muito bem, pessoalmente, né, falando. E eu não aceitava meio que uma condição emocional que eu estava, e aí foi aonde eu comecei a estudar sobre o coaching, né? E aí cheguei ao José Roberto Marques, e aí eu fiz um curso de coach também com ele.
que foi um curso que, na verdade, me ajudou muito a entender também, inclusive, me despertar essa curiosidade para entender as outras religiões, porque ele fala muito de outras religiões, de universo, de energia, acho que você o conhece também. Com certeza. Já teve a oportunidade de fazer curso com ele. E foi justamente nesse momento que eu tive essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse universo das religiões, né? Então, assim, mas eu sou uma pessoa muito abrangente, né? Eu já fiz diversos outros cursos, já fiz cursos de maquiagem, gosto de fazer cursos de culinária, fiz curso de culinária há muitos anos. Então, eu foco muito na minha carreira, né? Eu tenho um direcionamento muito claro do que eu quero e da onde eu vou chegar. Mas em algum momento que eu acho que é interessante, eu também faço cursos que são extracurriculares, que eu acho que pode agregar, por exemplo, na minha vida pessoal. Acho que seria basicamente essa minha apresentação profissional. E aí, falando um pouco mais, não só de capacitação, né? Mas hoje eu concilio a minha carreira como líder de loja no Banco Santander, que a gente fala que é um antigo cargo de gerente geral, hoje a gente chama de líder, com a carreira de professora. E foi justamente, né? Falando um pouco mais até de passado, não sei se você entraria nesse ponto. Vamos lá. Mas quando eu era criança e as pessoas me perguntavam o que eu queria ser, eu falava que eu queria ser professora. Então, todas as vezes eu falava, eu quero ser professora. E o cargo de professora, na verdade, ele chegou por um desejo de estudar na FGV. E na época eu era caixa no banco, né? Não tinha o cargo de liderança, ganhava muito pouco. E a FGV era muito cara para mim. E aí, como eu sempre fui uma pessoa assim, né? Falava, não, eu não posso aceitar essa realidade para minha vida, eu pensei, eu preciso de uma outra renda. E aí foi quando, né, eu quis, na verdade, né, procurar, e aí foi quando eu encontrei o Centro Paula Souza, fiz um processo seletivo, e aí passei, consegui começar a ministrar, e aí eu conciliava, né, a FGV era as quartas e sextas, e eu dava aula segundas, terças e quintas para poder pagar o investimento da pós-graduação na FGV. São passos, né? Passos importantes para construir história. E aí, desde então, estou até hoje conciliando a carreira no mercado financeiro com a carreira de professora. Que bom. Quando você falou de coaching, eu também reconheço o IBC, né? Fiz um curso lá recentemente de mentoring e eu uso exatamente isso que nós aprendemos lá, né? Inteligência emocional, a questão de empoderamento, né? Focar os nossos desejos e os nossos objetivos, criar planos de ações para que nós possamos conquistar isso no curto, médio e longo prazo. E carreira de docente também compartilho contigo, né? Já são 20 e poucos anos de docente e acredito que essa é a nossa missão, né? Transformar vidas através da educação. E quando você falou sobre isso, você estava falando sobre esse aprendizado constante que você já lidera pessoas. Desde quando você respondeu, quando era criança, quero ser professora, com certeza está me incentivando outras pessoas ao responder isso. E falando em influenciar pessoas, qual é o seu principal talento e se você utiliza esse talento para influenciar as pessoas? Olha, na verdade aqui a gente tem dois nichos, né? Uma é a carreira bancária e outra é a sala de aula. Eu acredito muito que a nossa própria história inspira as pessoas. Então, uma das coisas que eu procuro sempre enfatizar em sala de aula é a minha própria vida para os alunos. Eu conto sempre de onde eu vim, sempre, eu acho isso muito importante, né? Mostrar para eles que sim, o trabalho nos honra e que o conhecimento nos faz pessoas diferentes no mundo em que todos querem ser iguais, eu acredito muito nisso. E que o conhecimento, quando a gente fala de conhecimento, a gente não se limitar. Então, eu cheguei nesse ponto aqui, mas se eu puder ir um pouquinho mais à frente, por que não? Né? Então, eu tento ensiná-los isso dentro de sala de aula, né? E aí, por exemplo, ensiná-los dentro de sala de aula, eu acho que é motivá-los nesse ponto de, olha, eu vim dessa família, eu comecei aqui, eu passei por essa fase, quando eu cheguei nesse cargo de liderança no banco, uma das coisas que eu me honro muito da minha própria história é ter passado por várias fases no banco. Então, eu fui estagiária, eu fui caixa, eu fui gerente de pessoa física, depois eu fui alta renda, depois eu fui conhecer um pouco da PJ, até eu chegar no cargo de liderança. E todo esse conhecimento, que eu sei que muitos colegas no mercado financeiro fazem uma ponte direta e eu não fiz, me fizeram me tornar uma líder que eu acredito ser mais completa. No sentido de entender o meu colaborador, de entender a pessoa da minha equipe, de entender o que é estar daquele outro lado da cadeira. Porque quando ele traz para mim uma dificuldade, eu falo, calma, eu te entendo, eu já estive aí. Então, eu acho que quando a gente já esteve desse outro lado da cadeira, a gente tem um olhar muito mais sensível.
E eu acredito muito numa liderança humana, numa liderança da qual a gente não olha as pessoas somente com números e metas, mas uma liderança da qual em todos os momentos da vida eu esteja presente e seja de fato um alicerce ali, apoiando, seja no momento pessoal ou até mesmo no momento profissional. Então, hoje, a pauta da minha liderança no Banco Santander e na sala de aula é baseada nisso, numa gestão que ensina. Então, eu trago um ensinamento também para dentro da minha liderança, da qual eu trago sempre a confiança para a minha equipe. Ó, se vocês não souberem, me liga na hora. Se eu também não souber, a gente vai aprender juntos. Então, uma das coisas que eu percebi ao longo da minha carreira no mercado financeiro, passando por algumas gestões, é que uma das coisas que travam a carreira das pessoas é o medo de chegar no líder. O medo de chegar no líder e falar, olha, eu não sei, me ensina. Por quê? Porque eu percebo que não é todo mundo que tem esse talento e esse afinco para gostar de fato de ensinar. E quando eu falo ensinar, eu falo ensinar de maneira genuína mesmo, né? Ensinar de bom grado, de falar, olha, você não sabe? Calma, eu vou pegar aqui na sua mão, a gente vai fazer juntos, né? Então, o que a gente percebe é que existe, na verdade, muitos líderes que só mandam e não estão do lado ali, na verdade, lado a lado da sua equipe, e não traz a equipe também de maneira segura. Porque o que vai fazer a equipe ter um resultado de alta performance é justamente isso, né? Confiar na liderança, né? Quando eles não sabem alguma coisa, eles procurarem você e saber que você não vai os criticar, não vai criticá-los naquele momento, né? Que você vai ensinar, dar direção e depois, sim, num outro momento, vai falar para eles ali um feedback, mas que seja de maneira construtiva. Que eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira com que a gente fala com as pessoas, a maneira com que a gente coloca as nossas palavras, porque a gente tem o poder de elevar ou de destruir a carreira de um profissional. Então, eu acredito muito nisso. Excelente posicionamento, Sirlene, muito Então, bom. acho que é isso que eu baseio a minha liderança no Banco Santander. Com certeza. Você falando me lembrou da liderança servidora. É exatamente isso que você prega, né? Servir para ter o apoio dessas pessoas. Quando você fala em servidão, empatia, equidade, é exatamente isso o segredo para poder encantar as pessoas. Você trabalha muito com encantamento, né? Eu já presenciei parte das suas aulas quando a gente passava pelos corredores, nós trabalhamos juntos em algumas unidades. Quando você fala, você encanta pelo exemplo. Quando você encanta pelo exemplo, você teve muita história, muitos passos para chegar até esse momento. Nessa conquista toda, dessa história profissional, acadêmica falando, você teve altos e baixos na carreira. Sim. Poderia comentar um alto e baixo de cada ponto do setor Claro. financeiro ou setor acadêmico? Na verdade, eu acho que vou até começar falando uma coisa que eu acho que me ajuda muito, assim, a lembrar de onde eu vim, né? Então, o meu despertar ao mercado financeiro começou, né, aos 9 anos de idade. A minha mãe me levou numa agência bancária e aí a moça tentou ensinar minha mãe a mexer na época no caixa eletrônico. E a minha mãe não conseguiu aprender a mexer no caixa eletrônico. E a gerente da instituição financeira falou assim, olha, eu vou ensinar a sua filha então, porque ela parece ser inteligente, eu vou ensinar a sua filha. E aí, naquele momento, depois que eu aprendi a mexer no caixa eletrônico, eu virei para minha mãe, isso aos 9 anos de idade, e eu falei assim, mãe, um dia eu vou trabalhar nesse banco. E a minha mãe gravou aquilo no coração dela e eu gravei aquilo no meu coração também. E aí, quando eu terminei a faculdade, acredito que muitas das pessoas encontram essa dificuldade, né? Meu pai não tinha dinheiro para pagar minha faculdade. E aí, eu estudei 1 ano sozinha, fiz o Enem, ganhei uma bolsa, né? E aí eu comecei a cursar, né, o ensino superior. E aí, aonde se encaixa o banco aí, né? Eu comecei, na época, a trabalhar numa fábrica de calça jeans em São Paulo, no Brás. E aí, dessa fábrica de calça jeans, como eu trabalhava no financeiro, eu ia muito ao banco, que inclusive era o banco dessa promessa de criança, né? E aí, eu ia muito naquela instituição e as pessoas já me notavam, por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa no sentido assim, independente de onde eu esteja, eu não vou perder tempo. Então, se eu estivesse no trem, eu estava lendo um livro. Se eu estivesse sentada na fila do banco, que eu sentava no chão porque cansava, porque naquela época o banco demorava horas, a gente não ficava igual a hora hoje. Hoje as pessoas às vezes reclamam de ficar 50 minutos, mas no passado a gente ficava 2, 3 horas na fila do banco, né? E aí eu sentava no chão e eu ficava lendo livros e as pessoas já começavam a me notar. E eu perguntava, como eu ia muito, eu falava para as pessoas assim, ai, como é que eu faço para trabalhar nesse banco? Aí eles falavam, olha, Sirlene, você tem que fazer uma faculdade, né? Você tem que tirar uma prova que é específica para você trabalhar no banco.
E aí, um certo dia, o meu gestor, nessa fábrica de calça jeans, ele pediu que eu fosse trabalhar no sábado para cobrir uma vendedora na loja. Eu só trabalhava de segunda a sexta. E aí eu fui. Ele gostou porque eu vendi muito, eu já tinha essa comunicação, né? Então, já gostava de me comunicar. Eu vendi bastante naquele dia. Ele falou, ó, Silene, então, você vai vir trabalhar todos os sábados aqui na fábrica. E aí eu falei para ele, olha, eu não posso, porque já desde aquela época eu já dava catequese na igreja católica. E eu falei, eu não posso abandonar as minhas crianças. Ele ficou chateado, me mandou embora. E fez eu cumprir o aviso os 30 dias. O que eu fiz naquele momento? Eu fui até aquela instituição bancária que eu ia todos os dias. Procurei o gerente geral da agência. E falei, olha, meu chefe me mandou embora. Você não tem uma vaga aqui para mim? Aí ele falou assim, olha, eu tenho uma vaga aqui, mas para trabalhar terceirizado na área de seguros e previdência. Eu não tenho uma vaga pelo banco nesse momento. Mas se você for bem, depois a gente encaixa você pelo banco. Aí eu falei, tá bom, eu aceito. E ele falou, você tem certeza que você vai aceitar, né? O salário é menor, você vai ser comissionado. Eu falei, não, é a minha chance, né? Cheguei no meu gestor, né? No último dia de aviso, ele se arrependeu, quis, né, cancelar a minha rescisão. E eu virei para ele, não, agora eu vou trabalhar no banco. E até hoje, ele não sabe, na verdade, que eu era terceirizada. Ele achava que eu era funcionária de fato no banco. Depois eu me tornei funcionária. Mas eu, naquele momento, eu era terceirizada. E foi muito bacana essa experiência, uma experiência que durou 8 meses, né? Porque eu aprendi, na verdade, a entender sobre seguros e previdências, né? Principalmente seguros, que é um carro forte do varejo hoje nas instituições financeiras. E aquilo me deu, na verdade, uma bagagem muito grande. E aí, com 8 meses... eu consegui um teste para o Banco Bradesco, né? Que era essa instituição do sonho de criança. E uma das coisas que me marcou bastante é que eu lembro que quando eu fui na última fase, né, para passar na entrevista para o banco, meu irmão colocou um bilhete na porta do meu quarto, embaixo, era de madrugada, falando, né? Acho que talvez ele nem se lembre mais disso, mas ele falando, ó, lembra do sonho daquela menina de criança. E de fato a vaga foi minha. Eu trabalhei no Banco Bradesco por 1 ano e meio. E aí, eu tô contando essa história para voltar no desafio que você me pediu. Foi a primeira vez que eu tive, de fato, um problema com depressão, porque naquela época meu pai tinha sido mandado embora e a minha única renda era a renda do Bradesco. E aí, faltava um mês para eu sair de férias, um gestor na época abriu um chamado de um computador e tal, e ele ficava um pouco insatisfeito porque ele já tinha um cargo de liderança e trabalhava no caixa, e eu já estava na gerência, e quando eu voltasse de férias, eu iria já assumir um cargo de assistente. E ele ficou super chateado, fez tipo que uma armação lá para mim, e eu acabei perdendo meu emprego. E eu falo que, na verdade, essa foi a primeira experiência que eu tive muito forte na minha vida pessoal, porque eu não tinha outra maneira de sustentar a minha família, aquela era a minha única fonte, e aquilo era um sonho de criança que tinham me tirado. E naquele dia, assim, foi quando eu, né, tive essa primeira embate com a depressão, e aí eu recebi uma ligação inesperada, que aí eu falo que aí é Deus mesmo. Um amigo me ligou e perguntou, onde você tá, Si? E eu não queria ir para minha casa naquele dia, porque eu não queria contar para minha família o que tinha acontecido. E aí, ele me pegou na porta da instituição bancária, me levou até minha casa. Hoje nós somos muito amigos, né? Eu até fui madrinha de casamento dele. E ele salvou a minha vida aquele dia. Isso foi uma sexta-feira, eu lembro exatamente daquele dia. E naquele mesmo dia, eu liguei para minha ex-gestora terceirizada do Banco Bradesco. E ela me falou assim, eu espero que inclusive ela assista esse podcast. Ela falou assim, sim, não se preocupa, eu vou aumentar um pouco mais o seu salário e não vai faltar nada para você e para sua família. Você pode voltar para cá. E quando eu falo que esse foi o maior desafio da minha carreira, porque você, depois de ter sido funcionária, você voltar a não ser funcionária mais, você vê todo mundo com acesso ao sistema, com crachá, com os benefícios, e você não ter mais, isso foi um dos maiores desafios na minha vida. E naquela época tudo aconteceu. O trem quebrou, né? Eu lembro de um dia que eu vim praticamente de Itaquera a Guaianazes andando no túnel, e eu lembro exatamente de eu perguntar para Deus assim, por que eu estava passando por aquilo? Né? Era um sonho meu de criança, por que tinham me tirado aquilo? Né? Mas uma das coisas que eu sempre tive na minha vida foi esse poder de me reinventar, né? E na própria sexta-feira que eu liguei para minha gestora, eu atualizei meu currículo. Na segunda-feira, eu pedi para ela um mês para que eu ficasse em casa, porque eu já ia sair de férias, né? E até para organizar os papéis da minha rescisão antes de eu voltar para lá.
Na sexta-feira, eu fui desligada do Banco Bradesco. Na segunda-feira, eu peguei uma pastinha de currículo. Cheguei numa agência do Santander, na época em Poá. Subi as escadas e falei assim, queria falar com o gerente geral. Usei aquela mesma tática do Bradesco, né? E aí, eu fui na mesa do gerente geral e falei, olha, eu queria entregar um currículo. Ele falou, olha, gostei de você, garota, senta aqui. E aí eu comecei a contar pra ele, né, o que eu já sabia, né, o que eu já tinha aprendido no banco, já tinha, assim, um bom lado comercial. Ele falou, olha, eu vou te contratar, mas eu não tenho vaga agora. Fica com o meu telefone, que assim que tiver uma vaga, eu vou te ligar. E aí, nisso, eu lembro que foi exatamente, acho que em julho de 2011. Aí eu comecei de novo no Banco Bradesco, só que terceirizada, né, passando por todo esse processo, né, de resiliência. E aí, quando foi em dezembro, eu consegui aposentar meu pai, então eu paguei o período que ele precisava, né, para ele se aposentar, então aquilo já deu uma tranquilidade maior para mim. Sim. Não era um grande salário, mas era alguma coisa já me ajudaria. E em nenhum momento, de julho a dezembro, eu ganhei menos do que o meu salário do Banco Bradesco, com todos os benefícios de funcionária. Como as pessoas gostavam muito de mim, eu visitava muito, eu vendia muito, então eu tinha uma boa variável, né, que compensava os benefícios do Bradesco. E aí, quando foi em dezembro, quase que na véspera de Natal, eu recebi uma ligação do Santander me chamando para uma entrevista. E aí foi quando eles me falaram, olha, a gente tem uma vaga aqui. Não é uma vaga de funcionária, mas é uma vaga de estagiária. Você aceita? Eu sei que você já foi funcionária do Bradesco, né? Você aceitaria essa vaga aqui de estagiária? Eu falei, eu aceito. Eu falei, eu aceito sim. Mas, nossa, mas você já foi funcionária. Não, mas eu acho que é uma porta para mim, para eu recomeçar a minha carreira no mercado financeiro. E aí foi. Naquela época eu passei por vários preconceitos, porque falava-se que estagiário não era gente, exato, que eu tinha que ficar 2 anos para ser contratada, e não. Com 4 meses, né, quebrando as regras, inclusive da própria instituição, eu virei caixa e depois não parei mais. Aí fui gerente de pessoa física até chegar nesse patamar de hoje de liderança. Então, acho que foi basicamente aí. Que história, nossa! Uma história empolgante e também reflexiva, na verdade. Aí, sim. Dentro do... Você vai falar depois da parte acadêmica pra gente, sim, mas volta um pouquinho essa parte de... Você disse uma palavra que me chamou a atenção e tem uma pergunta em cima disso. Dos preconceitos que passou nessa área. Como mulher, na área financeira, você passou por alguns preconceitos extra a essa situação mencionada? Passei. Na verdade, eu falo assim, inclusive não só por ser mulher, tá? Mas por ser professora também. Porque por diversas vezes, até na carreira, nesse cargo que eu pleiteava de líder, eu cheguei a ouvir, tá? Em algumas entrevistas. Mas será que você vai conseguir conciliar você sendo professora e sendo líder? Porque eu acho que, talvez num modelo mais antigo de instituição financeira, se pautava, na verdade, o cargo bancário no sentido de que você tinha horário para entrar, mas não tinha hora para sair. Principalmente o cargo de liderança, né? E eu prezo muito, né? Se você me perguntasse assim, o que eu faço para conseguir conciliar tantas coisas no meu dia, eu prezo muito pelo planejamento. Então, pela hora que eu vou acordar, a hora que eu vou dormir, o que eu tenho que fazer, a hora da academia. Então, eu zelo muito por isso. E as pessoas me questionavam muito pelo fato de ser mulher, também pela questão acho que da aparência, isso também julgavam bastante. Né? Será que o mérito dela, nos números dela, também é pela aparência ou de fato ela tem a competência? Mas principalmente o que eu senti muito foi essa questão de ser professora. Será que ela vai dar conta? Será que ela vai conseguir ser professora e ser líder? E uma das coisas que eu me honro muito, né, foi ter tido, né, praticamente no meu primeiro ano inteiro, que foi o ano passado, um resultado muito aquém do que era esperado, que eu acho que depois você vai comentar um pouquinho sobre isso aí, sim, né? Exatamente, parabéns por isso. Mas sim, eu acho que tive sim, mas principalmente, justamente pela questão de ser professora e se eu iria conciliar as duas funções. Eu entendo. O julgamento, né, quando você vai trabalhar na parte técnica, ou parte fiscal, ou parte financeira, eles querem exatamente entrada e fim de expediente com alta performance. E não querem que você tenha outra atividade, exclusividade, na verdade, falando, né? Mas parabéns por ter todo esse perfil bem aberto, bem flexível aí. Volta naquela parte de acadêmica e tenta falar pra gente se você passou por alguma situação de frustração ou uma situação negativa, de preconceito também, dentro do mundo acadêmico. Assim, na verdade, do mundo acadêmico eu tive
Na verdade, uma questão de infância. Eu fui descobrir isso aos 21 anos, né? Na verdade, nesta época que eu fui desligada do Bradesco, eu fui fazer terapia. E aí eu descobri que, na verdade, eu tinha um trauma, né, de infância, que não foi, de certa maneira, ruim. Porque, na verdade, eu acho que se eu sou quem eu sou hoje, né? E se eu já tive tantas conquistas hoje, é porque eu fui aquela criança um dia. Mas eu descobri que, na verdade, lá na minha infância, numa situação besta, que para qualquer pessoa seria besta, mas aqui naquela época não se falava de bullying, essas coisas, não existia, né, na verdade. Faziam piada com a gente, mas ninguém, né, levava meio que por coração, mas eu levei. Não só levei, que eu descobri que vários traumas e crenças limitantes que eu tinha era desse trauma de infância. E aí, num processo que eu super indico para as pessoas fazerem, que é de regressão, eu fiz, né, na época com a terapeuta, uma regressão. Eu vivenciei uma situação lá de criança, acho que por volta dos 10, 11 anos, eu não me lembro, assim, de fato, a idade. Mas eu me lembro da situação. Eu estava no ônibus, indo para uma excursão, que era no zoológico, e naquela época a minha família tinha uma condição bem inferior financeira. E aí a minha mãe, era uma excursão gratuita. A minha mãe fez para mim, até me emociona um pouco de lembrar, mas a minha mãe fez para mim um lanche, que era um bolo de laranja, que eu gosto muito até hoje, inclusive, que é bem aquele bolo caseiro de vovó, né? E ela colocou umas bolachinhas com manteiga e um suquinho de laranja para eu levar para aquela excursão. E as crianças levavam Ana Maria, levavam, né, pão puma com presunto, queijo, Fanta, né? Já tinha Fanta laranja naquela época, aquela coisa e tal. E aí um colega zombou do meu lanche. E eu lembro disso, né, de eu chorar e de eu ficar muito triste, assim. E aquilo foi uma coisa que me marcou bastante, né, enquanto criança. E também as crianças zombavam muito da minha roupa, porque, tipo, né, a minha roupa era muito feinha pra ir pra escola, então faziam muitas brincadeiras comigo, zombavam bastante. Então, assim, aquilo foi algo que me marcou muito. E eu só fui descobrir esse trauma, na verdade, aos 21 anos, nesse processo de regressão. Então, eu acho que toda essa questão hoje da Sirlene, de ser uma pessoa que trabalha muito, de quer muito, né, conquistar muitas coisas, de dar o melhor para sua família, eu acho que veio dessa situação de criança, e eu acredito que de certa maneira não foi ruim, porque se hoje sou quem eu sou, foi porque eu passei por essa situação lá atrás, do colega fazer brincadeira, de cantar, de zombar a minha comida ali, que era uma comida simples, mas não, de fato, poderia ter sido denegrida daquela maneira, que me causou um trauma muito grande. O seu colega não tinha a má intenção de fazer Sim, isso, né? Era só uma zoeira entre amigos ali. sim. Mas concordo com você, tudo nós passamos nas fases 1, da infância 1, 2 e 3, com certeza afeta muito o nosso caráter, a nossa forma de nos portar perante a vida. Nós podemos ser vitimistas, o que nós não somos, mas também podemos ser empoderados em termos de buscar coisas melhores do que nós tínhamos naquele momento. Então é o nosso protagonismo falando, na verdade, né? A nossa desejo de busca, de evolução, de constância para chegar a ter uma qualidade de vida adequada que nós imaginamos, na verdade. No mundo acadêmico, legal, uma história também reflexiva para a gente, Sirlene. Quero voltar lá naquela parte da sua atividade bancária. Tem uma pergunta que, até o tema do seu podcast, eu coloquei liderança, porque você é uma ótima líder. Queria voltar e fazer uma pergunta. É desafiador ter uma liderança de alta performance na rede bancária? Muito desafiador, na verdade, né? Porque, na verdade, a gente recebe ranking o tempo todo. Então, não que a gente quisesse, né? E não que, assim, falasse... A vida como ela é, a gente é medido por performance, né? Em qualquer coisa que a gente vai fazer. Até a gente mesmo se cobra, né? Então, a gente, por exemplo, a gente vai na academia, a gente se cobra se a gente está fazendo de fato aquele exercício, a gente olha no relógio para ver de fato quantas calorias a gente queimou, não, vai fazer uma corrida, a gente olha, né, quantos minutos eu estou fazendo um quilômetro, então a gente se cobra. Então, assim, no mercado bancário, sim, e eu não entendo isso como algo ruim. O que eu acho importante é, assim, a gente ter um equilíbrio, né, em entender que aquilo é racional, as metas existem e elas vão sempre existir, mas de que maneira eu vou lidar com isso? E eu acho que eu vou muito mais além. Quando a gente fala de equipe, é também saber a maneira com que a gente vai trazer isso para a nossa equipe. Porque a gente recebe essa informação, então isso vem de cima. Mas de que maneira eu vou transmitir isso para a minha equipe? E qual é a segurança? De novo, eu volto muito nessa pauta. Qual é a segurança que eu trago para a minha equipe? Qual é o brilho nos olhos que eu trago para elas? Então, assim, eu lidero pelo exemplo. Eu sou uma pessoa que eu tenho ali o conhecimento, eu estou ali presente no dia a dia, né? Eu coloco a mão na massa. Então, eu acredito muito nisso.
nesse estilo de liderança, né? Então, assim, no banco, sim, existe, sim. É de fato, como eu acredito que existe em qualquer outra empresa. E eu acho que hoje, na minha maneira de ver, é algo normal. O que eu acho que talvez não seja normal é a maneira com que as pessoas lidam com isso. Porque eu acho que a gente tem que ter um racional muito bom para a gente entender, inclusive, quando a crítica é uma crítica construtiva. E tá tudo bem também se o meu líder falar comigo e eu não tiver com uma performance muito boa. Então eu sempre penso assim, eu não vou ficar mal. Porque de fato ele tem razão, né? Se existe um relógio, se existe uma métrica e eu estou fora dela, eu preciso identificar, seja um gargalo ou o que eu estou fazendo de errado, porque em algum momento alguém contabilizou aquilo e viu que é possível. E se é possível, por que eu não estou conseguindo? Então, o que eu procuro fazer é estudar justamente essas variáveis, né? Se existe uma métrica que eu não estou alcançando, alguma coisa eu estou fazendo ali de errado. Então, é onde eu paro e tento analisar o cenário ali. Mas sempre de uma maneira racional. Porque eu acho que isso é o que, na carreira bancária, eu acho que é aí onde a gente vê que as pessoas adoecem. Porque, de fato, a cobrança ela vai existir em qualquer empresa. Se a gente falar, por exemplo, da nossa vida acadêmica, a gente tem cobrança de quantos alunos precisam passar, por exemplo. Exato, exato. Né? Ai, não pode ter tantos alunos desistentes. Então, isso também remete à nossa responsabilidade dentro da sala de aula. E na carreira bancária é a mesma coisa. Eu acho que aí vai muito desse equilíbrio da gente entender, de fato, o que é esperado versus o que eu estou entregando. E entender a minha responsabilidade naquela entrega também. Acho que isso é importante. E ter um perfil de líder totalmente desenhado para tal desafio, Sim, né? sim. Ele tem que ser bom no hard skill, que é Sim. a sua praia em relação ao conhecimento bancário, mas também ter um controle emocional ali totalmente desenhado para isso, Sim. né? É um conjunto de várias inteligências que você buscou desenhar no perfil e conquistou um perfil altamente atrativo. Pensando nisso, em relação a essa performance toda que você tem lá no banco e também, não só como no banco em si, mas na vida como um todo, você tem algum case de algum cliente ou aluno que você gostaria de comentar que você teve sucesso nesse atendimento? Olha, uma das experiências que me marcou bastante, assim, como professora, eu lembro de um dia eu estava dando aula, acho que era um curso de eventos que a gente tinha na escola, nem temos mais, inclusive. E eu lembro que eu sempre gostei muito de motivar os alunos mesmo. De dar um coach, né? Literalmente, sim, a formação do coach, porque naquela época eu não tinha ainda o curso de coach. Mas eu sempre gostei muito de motivar os alunos e de falar para eles, olha, gente, o ensino muda vidas. Como mudou a minha, pode mudar a de vocês. E eu lembro de uma experiência muito bacana, que foi um dia a gente estava fazendo, já no final do ano, um amigo chocolate, né? E a gente fez um amigo chocolate e eu falei algumas palavras motivadoras para um aluno. E aí, passado alguns anos, eu recebi na minha caixa de e-mail do banco um e-mail daquele aluno falando que agora ele fazia parte da instituição financeira do Banco Santander, que ele queria me agradecer por aquelas palavras lá daqueles anos atrás, que ele nunca se esqueceu, que ele era honrado por aquilo e que ele era muito grato porque agora ele tinha até, inclusive, saído da área de eventos, que ele era da área de eventos e ele estava trabalhando na instituição financeira. E aquilo foi algo assim que me marcou de uma maneira, né, de perceber de fato o poder da nossa palavra, né, no dia a dia de uma pessoa, dentro da sala de aula, ou até mesmo ali com a nossa equipe. A gente tem o poder de elevar as pessoas a patamares muito maiores, com uma simples palavra, uma simples atitude nossa. Então, aquilo foi algo assim que me marcou bastante, porque eu não esperava jamais receber um e-mail de um ex-aluno, né? Então foi algo muito bacana pra mim, assim. É muito legal. Dá muito orgulho pra nós, na verdade, né? Nossa, absurdo. Quando você recebe isso, é reconhecimento, é motivador, é inspirador até. Como eu comentei, eu já tenho 20 anos de experiência como docente, eu sempre acabo recebendo isso, né? Anteriormente eu tive uma convidada, ela foi minha ex-aluna, também é muito protagonista. Eu tenho muita motivação, na verdade, em ver o talento se despertando. E quando eu conheci você, até ressaltar uma coisa importante, você era minha chefe quando eu conheci você no Centro Paula Souza. Verdade. Né? E a via como uma ótima líder, muito do hard skill. Você era muito boa nos processos, naquele momento que eu percebia isso. Como você falou antes, que você usa isso, né, no banco. Mas daí eu fui conhecendo mais e conheci o lado humano, o lado comportamental, o lado soft. E com certeza é isso que te faz ligar muito bem o hard skill, o que você sabe fazer, e orientar corretamente. Assim como fazia conosco como docentes. Né? Então foi também uma boa experiência tê-la como gestora naquele momento na IPEC.
Bom, pensando nisso, eu ia perguntar também, faria essa pergunta, como você teve o processo de entrada assim, pela Souza, mas você já comentou sobre o processo seletivo e tal. Sim. Eu quero ressaltar isso, quando você falou do aluno que você motivou, que você inspirou e que gerou um grande resultado nele, mas e você? O que você mais aprende com cada aluno em sala de aula? Olha, na verdade eu já recebi uma pergunta assim, que o porquê que eu ainda continuo sendo professora. Porque, na verdade, a gente sabe que nesse mundo que a gente vive, quando a gente tem duas rendas, a gente acaba pagando para trabalhar. Exato, Essa é, de fato, exato. a verdade, né? E, inclusive, eu já recebi várias vezes essa pergunta. O que te motiva a continuar sendo professora? Porque você acaba pagando muito mais financeiramente do que ganhando, Com né? certeza. Na prática é isso, porque o nosso tempo também tem valor, né? Então, eu acho que eu poderia resumir assim. No mercado bancário, eu encontro uma motivação. Na sala de aula, eu consigo colocar em prática todo o meu conhecimento e o fato de ver os olhos dos alunos brilharem, de ver que eles estão aprendendo algo diferente, de ver que a minha própria história os motiva, né? Porque eles falam, né? Eu acabo entrando na sala de aula, acho que você acompanha, toda Sim. de social, porque eu não troco, né, o traje, né, Não dá para tempo, ir, na não dá verdade. tempo, na verdade, né? E aí eles já olham e falam, nossa, né? As meninas mesmo falam, eu quero ser como você, professora, porque elas acham que a postura, né, é algo. Então, a sala de aula, na verdade, para mim, hoje, é o meu combustível, né? É como se fosse uma outra terapia minha, na verdade, porque é onde eu não tem cansaço para mim. Então, é onde eu chego, eu esqueço dos problemas, eu me dedico ali. Então, eu gosto de sentar, principalmente a parte de cálculo, sentar do lado dos alunos, pegar o lápis, você não está aprendendo a parte de balanço em contabilidade, vamos juntos. E quando eu vejo que, de fato, eles conseguem, aquilo não tem dinheiro no mundo que pague. Então, eu falo que, inclusive, o professor deveria ser mais valorizado nesse nosso país, porque a gente se entrega tanto, né? A gente se doa tanto, a gente prepara a nossa aula, a gente prepara ali o nosso tempo, a gente se dedica. E o resultado de ver um aluno formado, de ver um aluno apresentando o TCC, tivemos no último semestre bons trabalhos, inclusive, aquilo não tem preço. Então, eu falo, gente, todo mundo um dia deveria ser um professor. Todo mundo um dia. Ou pelo menos experimentar estar em sala de aula. Ou pelo menos experimentar, porque assim, é uma experiência tão rica, e eu vou muito mais além. A gente, né, a gente acaba estudando muito, né? A gente não para de estudar. E uma das maneiras de você continuar estudando é você ser professor. Porque para você ir para uma sala de aula, para você preparar uma aula, você também estuda. Então, isso motiva a gente a continuar estudando mais e mais e mais. E eu gosto, inclusive, de trocar as minhas disciplinas. Porque quando eu troco a disciplina, me motiva a aprender algo diferente. Ou me incentiva, na verdade, a ir aperfeiçoar o que eu já aprendi lá atrás, na faculdade, talvez tenha esquecido, e relembrar aquele conhecimento. Então, acho que isso é uma das melhores coisas, assim, que eu encontro dentro de sala de aula e na área acadêmica, assim, é muito bom. Tanto é que para aprender, na verdade, a melhor forma, a melhor técnica é ensinar os outros realmente. Sim, né? Você e pode... não tem dinheiro que pague, né? É um negócio que, gente, eu não tenho, assim, o que falar. Quando a gente vê um aluno, né, apresentar um trabalho, apresentar um TCC, a gente vê eles começando a trabalhar e eles mandam mensagem, né? Já recebi várias mensagens no Instagram de alunos, ex-alunos que se inspiraram na história. Eu contei, de fato, uma história porque me marcou, mas teve várias também. Já são mais de 12 anos como professora. Então, mas eu acho que é isso. Acho que a maior motivação é essa. É ver o brilho nos olhos deles e continuar aprendendo, porque, né, enquanto a vida a gente vai aprender coisas diferentes. É isso que me motiva. Com certeza. De fato. E em sala de aula você comentou sobre nós experimentarmos sermos docentes, né? Ensinar os outros nós aprendemos plenamente, é a melhor forma. Mas também existem formas visuais, formas de leitura, formas de vídeo, etc, né? Algumas maneiras de aprendizagem. Mas eu quero ressaltar o seguinte, já que você falou que todos nós deveríamos ser professores, o aluno, na verdade, nós também precisamos de desenvolvimento de duas áreas da vida. Vida profissional, no caso. A parte de hard skill é a técnica, saber fazer, não importa a área que escolha, e a parte comportamental, que a gente chama de hard skill, de soft skills. Esse conjunto aqui, nas salas de aula, dependendo da matéria, vamos pegar esse cálculo, né? Ensinar cálculo é hard skill, tá? É técnica, mas também tem a maneira de você ensinar.
tá? Então, você poderia falar, e para quem nos ouve nesse momento, porque é muito importante essa parte, né? Dois professores conversando. Eu vou ensinar hard skill, mas eu preciso muito mais do comportamento. Como é isso para você em sala de aula? Como é essa doação? Você falou da paixão agora há pouco, mas existem algumas maneiras de se ensinar o hard skill. Como você usa para salas de aula que você atua? Eu vou falar, na verdade, experiências que eu tenho vivido, inclusive recentemente, né? Uma das coisas que eu observo muito é o nível de aprendizagem dos alunos. Então, eu sempre procuro passar nas mesas. Porque uma das coisas que eu observo muito é que a gente tem estilos de alunos, né? A gente tem um aluno que é mais comunicativo, que é menos comunicativo, né? Que tem medo de levantar a mão e fazer uma pergunta. E o fato de eu estar próxima a eles, de ir ali nas mesas, isso faz com que eu consiga, inclusive, trazer esses alunos mais tímidos. E uma das coisas que eu já falo logo quando eu entro em sala de aula. Eu já falo logo para todos. Pessoal, aqui eu não me preocupo com aquele que vai aprender mais rápido. Eu me preocupo com que todos aprendam e eu deixo isso muito bem claro. Se eu precisar repetir, 50 mil vezes o que é o débito e o que é o crédito, e eu passo por isso em sala de aula, principalmente contabilidade, eu vou repetir incansavelmente até que todos aprendam. Mas eu tive o aluno que ele foi muito rápido. Isso acontece. Ele já aprendeu o balanço, ele já sabe a DRE, ele já sabe tudo, né? Tudo bem, ele vai ficar ali, eu vou dar outros exercícios extras para ele, mas eu vou me dedicar aos outros. Porque eu acho isso muito importante. A gente reconhecer que cada aluno tem um estilo de aprendizagem. E tem aluno que vai muito mais rápido, e tem aluno que vai mais devagar, e tá tudo bem. E eu acho que o papel do professor não é ir lá e só cumprir o seu dever de colocar na lousa, escrever, ou lá, né, explicar um slide, ou dar um texto para o aluno. Eu acho que o papel do professor é realmente prepará-los para o mercado de trabalho e ter esse cuidado de fato mesmo. Será que o aluno está aprendendo? Será que ele está realmente, né, aprendendo ali um balanço patrimonial? Então, assim, não é só ir lá e dar a teoria. É se preocupar dele saber a prática também. E uma das coisas que eu falo muito para os alunos o tempo todo em sala de aula. Não se limitem a mim, gente. A internet aí, a gente tem muito conhecimento. Então, assim, não sabe... Né? Chega em casa, vai estudar também, vai ler um livro, né? E eu mesma, né? Eu acabo até eu mesma inspirando, porque eu leio muito, né? Acho que você já acompanhou, sim, inclusive, eu com alguns livros do corredor. E do corredor também, né? Sempre com livro. Então, eu falo sempre para eles, o conhecimento nos torna pessoas melhores e nos torna pessoas diferentes. Por quê? Hoje em dia, principalmente com acesso, né, às universidades, o EAD, qualquer pessoa hoje consegue ter um certificado, mas e a competência? E a habilidade, né? Que não é o certificado que vai dizer. Então, eu acho que isso, a gente não se limitar ao que o professor também está ensinando é algo muito importante. E eu sempre bato muito nessa tecla também. Acho que seria isso, basicamente. Eu queria voltar ao papel do professor, né? Eu concordo plenamente com o que você disse e ainda ressalto, é a missão do professor. Muitos docentes têm a missão de educar, não está correto. É formar, formação para a vida, para o trabalho, para todas as áreas da vida, na verdade. Então, o papel de um verdadeiro docente é entregar-se ao aluno. E as pessoas perguntam, né? Mas por que trabalhar em ETEC, ou trabalhar em FATEC, ou trabalhar em qualquer instituição? Geralmente, o colega pensa só no valor hora-trabalho, né? Mas a missão realmente é transformação. Então, hoje, o universo EAD, ele abre potencialidades para nós como docentes, né? Eu tenho atuado muito no EAD e as pessoas, alguns docentes pensam o seguinte, não, mas não há contato, não há interação com o docente, com o aluno. Sim. É a maneira de você se portar na sala de aula. É a maneira de você se portar na frente do computador. A sua dedicação, na verdade, né? Exato. Eu acredito muito nisso. Tem que ter um grau de entrega que vai além só da teoria, só de mostrar o exercício. Tem que realmente incentivar e inspirar o alunado. Não é fácil, né? Eu falo assim, na verdade, David, tem dias que eu saio mais cansada da sala de aula do que do banco. Tem dias que eu saio, tem dias que parece assim, que eu saí da sala de aula e, sei lá, levei uma surra. Os alunos sugam tudo da gente, na verdade. Sugam tanto. Professor, eu tô com a dúvida. Professor, vem aqui na minha mesa, vem aqui na minha mesa, vem aqui na minha mesa. E eu com esse salto ainda, quando chega em casa, ao pé da gente. Mas assim, quando a gente percebe que, de fato, aquilo tá tendo um resultado... Motivação. Né, a gente fala, nossa, é aquele dia que você fala, meu Deus... E eu já tive várias experiências em sala de aula. De eu falar assim, nossa, hoje eu não queria ir pra sala de aula. Tive um dia super complicado no banco. Hoje eu daria tudo pra ir pra casa.
Aí eu chego, me entrego em sala de aula, no final da aula o aluno vem, nossa, professora, muito obrigado pela aula hoje. E foi Como se eu inspiradora. tivesse, é como se a vida viesse e falasse, olha, essa é a sua missão, tá certo, vai por lá. É cansativo, a gente sabe, mas continua que vale a pena. Gera um impacto de, sabe, impulsiona a Sim. caminhar cada vez mais. Sim. Pensando em continuar cada vez mais, eu e você, nós temos uma ótima formação, né? Uma Sim. formação contínua. Mas se você fosse falar sobre a importância da formação contínua para qualquer docente ou qualquer profissional, o que você falaria? Por que é importante continuar formando-se, desenvolvendo o perfil para o mercado, para a vida? Por que isso é importante? Olha, primeiro que eu acho, assim, uma das coisas que são muito importantes, né? Quando a gente já mantém a nossa mente ocupada, a gente já sai muito na frente, né? Porque a gente não fica pensando besteira, a gente não entra nas doenças emocionais, a gente controla a nossa ansiedade. Então, eu acredito muito nisso também, principalmente eu que já tive um dia um quadro de depressão. Mas eu acredito muito que, assim, às vezes as pessoas confundem, eu acho que você deve passar por isso também, quando a gente fala que a gente está se capacitando mais, ou fazendo um novo curso, ou lendo um novo livro. Ai, mas que ganância é essa? Já não tá bom? Não é? As pessoas não falam isso? Já não tá bom onde você chegou? Já não chegou onde você gostaria? Já não tem um bom salário? Já não tem um bom carro? Já não tem uma casa XY? E as pessoas se baseiam muito nisso, mas não é Nos isso. bens materiais. Nos bens materiais, né? E não é isso. Né? Eu acredito muito que o conhecimento expande a nossa mente e nos traz um universo além daquilo que a gente vivencia no dia a dia. Então, assim, eu acho que o conhecimento nos torna sempre pessoas melhores e maiores, preparadas, né? Não só para o mercado de trabalho, mas também para a vida pessoal. Eu sempre procuro conciliar, assim, nas minhas leituras, livros que vão me trazer a técnica, mas que também vão me ajudar na parte emocional. Então, acho que isso é muito importante, né? A gente conciliar os dois, né? E a gente aprende, inclusive, isso no coach, né? Que o nosso cérebro é dividido por uma parte racional e uma parte emocional. E muitos julgam que a nossa maior capacidade está no racional, mas não está. Está no emocional, né? No nosso comportamento. E eu acredito muito na parte do conhecimento, que o conhecimento transforma vidas e que a gente nunca pode parar. Eu acho que a gente tem que parar, sim, de fato, um dia quando a gente for para esse outro mundo, né? Com certeza. Mas enquanto a vida, enquanto a gente tem oportunidades, por que não? Vai nos tornar simplesmente pessoas mais cultas, pessoas com um olhar diferente para o mundo, vai nos tornar melhores humanos, melhores, né, pessoas na nossa família, na nossa sociedade, profissionais. Então, eu acredito muito nisso. Por que parar? Quando as pessoas me falam, de novo, outro curso, as pessoas da minha família falam, mas você não para, menina! Né? Recentemente fui fazer uma prova e meu irmão foi me levar em São Paulo. E ele, cara, você não para. Ele falou, ele é Uber, ele falou que às vezes ele conversa com os passageiros dele. Minha irmã faz isso, faz aquilo, faz aquilo. É o assunto. E ele falou que ele conta para as pessoas com orgulho, né? Mas ele sempre fala para mim, você não para? Eu não, cara. Aí eu viro para ele e falo, vou parar sim. Eu vou parar. Da mesma coisa quando as pessoas perguntam do sono. Eu falo, gente, quando eu morrer, eu já vou dormir muito. Porque as pessoas perguntam pra mim, mas você não quer dormir, garota? Você dorme pouco. Até minha médica, se ela ver esse podcast, ela vai falar, meu Deus, Sirlene, já falei que você tem que dormir mais, que o sono é importante. Eu sei que o sono é importante. Tô tentando melhorar esse problema na minha vida, do sono, né? Mas eu acho muito isso, assim, se eu tenho 24 horas, se Deus me deu essa oportunidade, por que não aproveitar muito bem as 24 horas? Entendeu? Por que eu vou ficar com o meu tempo ocioso pensando numa coisa que não vai me agregar, sendo que eu posso pegar esse tempo, aprender mais, né? Gerar conhecimento para mim, que vai gerar conhecimento para meus alunos, que vai gerar conhecimento para minha equipe, que vai trazer mais resultados para mim e que automaticamente vai melhorar minha vida, a vida financeira das pessoas que eu amo, que é minha família, vai me dar mais oportunidades, por que não? Né? Então, acho que é isso que as pessoas precisam enxergar, que o conhecimento, ele abre portas. Transforma. Né? Ele faz a gente sair da caixinha, né? Faz a gente ter um pensamento diferente. E é isso que eu procuro fazer, assim, no meu dia a dia. Né? Eu acredito que é exatamente isso. Quando você sai da caixinha através do contingente de informação que você domina, sim, isso impulsiona você a ir mais além. Sim. Pensando em ir mais além, uma próxima pergunta que cabe bem a isso, e você tem ressaltado bastante durante o nosso diálogo, é a palavra, não a palavra em si, mas tudo que você fala tem um norte, tem propósito. Você sempre fala com um norte, né? Então, a pergunta é o seguinte, o que é ser um líder com propósito para você? Olha, ser um líder com propósito, primeiro é fazer a vida das pessoas felizes. Porque eu acredito muito nisso. Que se a gente está feliz, né? Se a gente está feliz no nosso ambiente de trabalho, eu não falo só de dinheiro. Eu falo de felicidade, é de você ter um ambiente tranquilo para você trabalhar.
É de se você tiver uma situação pessoal da qual você precise sair do seu trabalho, o seu líder tem coragem de falar, vai que eu assumo o seu lugar. Eu acho que isso é importantíssimo. Não se preocupa, eu vou estar aqui. Então, assim, vai, resolve o seu problema e quando você voltar, o seu lugar vai estar aqui. Inclusive, eu vou estar aqui por você. Então, eu acho que essa questão da liderança com propósito é trabalhar no ambiente do qual as pessoas vão se sentir seguras, vão se sentir motivadas. Vai ser uma extensão da casa delas. Porque a gente passa mais tempo, sim, gente. Não adianta a gente falar, não é só uma frase bonita, é realidade. A gente passa mais tempo no nosso ambiente de trabalho do que com a nossa família. Eu tenho vezes que eu chego na minha casa que se eu não vou no quarto da minha mãe dar uma boa noite, eu não a vejo. Né? Porque eu chego às vezes, tem dias que 11 horas da noite sai 5 horas da manhã. Então, se eu não vou lá dar uma boa noite para ela, eu não a vejo. Então, a gente passa muito tempo no nosso ambiente de trabalho. Por que não tornar o nosso trabalho, né, aquele ambiente mais leve, acolhedor, né? Então, isso é uma das coisas que eu pauto muito, assim, a minha liderança, né? Uma liderança leve, né? Dar a bronca ali, mas também vou lá e dar um aconchego também de dar a direção. Olha, você errou aqui, mas vamos consertar? E de realmente ser uma líder que tá ali com eles para tudo. Eu acho que isso é muito importante. A segurança. Eu acho que as pessoas se sentirem seguras de que você não tá ali para prejudicá-las, né? De que se elas errarem, tudo bem, né? Se não for algo, é claro, né, que infrinja a ética, ou, né, o nosso código de ética, algo que realmente, né, seja muito grave, você errou, vamos consertar o seu erro, né? Tem consequências sim, porque em alguns momentos pode até caracterizar uma imagem, mas tem jeito, né? Então, você errou aqui, vamos aprender juntos de que maneira a gente pode consertar esse erro seu e caminhar juntos aqui para frente. Ter consciência, sim, aí vem o racional, né, de que a gente errou, a gente é responsável por aquilo que a gente faz, mas de que maneira eu posso tornar aquela situação por algo que, de repente, lá na frente pode me agregar em alguma coisa. Então, eu sempre procuro trabalhar isso na minha equipe. Não é fácil, ser líder não é fácil, porque eu falo que uma das coisas mais importantes é a gente perceber a nossa responsabilidade com a vida das pessoas, porque a gente lida com a vida de pessoas. A gente lida com a carreira, eu comecei falando sobre isso, né? A gente tem o poder de acabar com a vida de uma pessoa ou motivar essa pessoa Construir ainda mais. A nossa palavra, ela é algo muito importante, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Tem poder. Mas eu falo que, assim, esse papel do líder não é um papel, assim, fácil, porque eu ouvi isso, inclusive, na minha entrevista. Sirlene, você tem que ter ciência de que o líder, ele é solitário, e é. Porque quando a gente é liderado, qualquer problema que a gente tem, a gente vai no nosso líder. Mais fácil resolver. Tô com problema X, Y, Z. Quando você é líder, não. Tem que trazer Quando soluções. você é líder, por mais que eu tenha um problema pessoal, eu tenho que estar ali disponível para minha equipe. Se eles precisarem de mim, eu simplesmente não posso me dar o luxo de estar na minha casa chorando por uma situação pessoal. Eu tenho que estar disponível para eles ali. E isso exige do líder um autocontrole muito grande. Um emocional muito grande. E aí, se você me falasse assim, olha, Sirlene, o que você faz hoje para esse lado? Eu leio muito. Eu leio muito. Principalmente livros de autoajuda. Tem pessoas que são preconceituosas com os livros de autoajuda. É instrutivo. E acham, a pessoa lê livro de autoajuda porque ela tem depressão. Não, gente. Os livros, na verdade, de autoajuda, de inteligência emocional, fazem justamente a gente se preparar melhor, independente do cargo, seja de liderança, seja de professor, né, seja um cargo de analista, independente. Por quê? Tudo é a nossa mente. E se eu estou com a minha mente bem, eu vou chegar a qualquer lugar, né? A gente sabe que, a gente fala, né, que o nosso maior inimigo é o nosso cérebro, não é o nosso concorrente, porque é você que se limita. Então, eu procuro muito isso. A cada dia mais, eu leio mais, eu me inspiro em grandes líderes, né? Eu me inspiro na minha própria líder, que é uma referência hoje para mim de gestão, porque ela me inspira, na verdade, no sentido de aprender muito mais esse lado racional e equilibrar muito mais o emocional, então ela me inspira muito nesse ponto, né? Me fez a chegar a lugares, inclusive em um ano, que eu jamais imaginei na minha carreira, baseando-se nisso, e eu leio muito. Eu assisto pessoas na internet, podcasts de pessoas que têm um nível maior e que eu acredito que também têm esse estilo de liderança.
Eu acho que isso é muito importante. Eu vou começar fazendo uma réplica exatamente em cima disso. Quando você quer aprender, tem que aprender com pessoas acima de você. Sempre buscar algo que possa agregar a você. E saber selecionar o que é bom e o que é ruim também para o nosso fortalecimento da emoção. E concordo plenamente também que quando a emoção é fortalecida, você está preparada para servir. E parabéns pelo perfil da liderança, porque é uma liderança servidora. Nós temos vários perfis de líderes, mas servir, com certeza, é a melhor arte da liderança, porque ela olha para o liderado, cuida do liderado, sabe cobrar dele e também sabe construir. Sabendo da sua história, desde a menina que ouviu da mãe, e você falou à mãe que iria trabalhar naquele banco, até os dias atuais, toda essa história, olhando para a sua capacidade de servir, o que você quer deixar de legado e onde estará, o legado vai te levar a isso. Qual o legado que você quer deixar nos próximos 10 anos? Quem será você daqui a 10 anos? Na verdade, eu tenho vários projetos, né? Inclusive alguns você sabe. Sim. Alguns grandes projetos, na verdade, mas de um tempo para cá, algumas coisas têm tocado mais o meu coração. E eu tenho ouvido um pouco mais o meu coração. Né? Então, eu tenho ido muito mais, inclusive, para essa questão de talvez sair um pouco mais da sala de aula, colocar um pouco mais o meu conhecimento na internet. Agora, durante a quaresma, né, no catolicismo, a gente tem algumas práticas dentro do catolicismo que a gente colocar alguns jejuns pra gente, né? E uma das coisas que eu coloquei foi sair da rede social. Então, eu desativei meu Instagram e fiquei 40 dias sem Instagram. E aí alguns alunos falaram, olha, professor, eu gosto de te acompanhar, quando você acorda cedo, vai pra academia, que você vai pra catequese, que você canta, não sei o quê. Eu gosto disso, isso me motiva. Então, eu acho que uma das coisas que eu tenho pensado muito agora é como tirar tudo isso que eu já coloco, que eu já vivo no meu dia a dia, né, administrando muito bem o meu tempo, conciliando tudo, como que eu inspiro mais pessoas através disso. Então, hoje, na verdade, é o meu grande propósito. Seja ele com palestras, né? Seja ele com curso online. Então, isso hoje é o que eu procuro trabalhar. De que maneira eu poderia contribuir ainda mais, né? Fora da sala de aula, fora do cargo de líder, né? De que maneira eu poderia contribuir ainda mais para a sociedade como um todo. Então, hoje é algo que tem me inspirado muito e é algo que está muito presente não só no meu pensamento, como no meu coração. Como sair um pouco mais ainda dessa caixinha que eu tô, né? Porque a gente chega um momento da vida que, de fato, fica muito cômodo, né? Exato. Então, né, já cheguei no cargo de liderança, é claro que eu almejo ainda outras posições, né, no mercado financeiro, inclusive estou estudando para isso, né, mas fica muito cômodo, então tem que ter alguma coisa que nos motive. Vamos continuar crescendo? Continuar crescendo, né? Então, hoje, de fato, seria, acho que, basicamente isso. De que maneira eu poderia ainda transformar mais vidas, além da sala de aula e além do meu papel hoje dentro do mercado financeiro. Intensificar quem você é, o que você faz, o que você já fez, na verdade. Exato. A história pode incentivar, mas ela pode transformar também, como você mostrou nos seus exemplos. Eu acho que está no caminho correto. Aqui já é um pontapé inicial, né? Oba. Muitas pessoas vão ver a sua história, vão se empolgar, vão se bacana. inspirar, e isso será muito transformador para cada pessoa que nos ouvir, né? Pensando em todo esse legado que você está deixando, né, e quem você vai ser daqui a poucos anos, eu quero te pedir que deixe uma mensagem para as pessoas, principalmente olhando para lá, tá? Que seja inspirador, né? Que seja aquelas palavras que possam fazer a pessoa ter um start inicial para transformar a sua própria vida. Boa. Para lá ou para cá? Para lá. Cá? Então vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto aqui, na verdade, eu acho que é algo que é muito importante. O trabalho sempre vai nos honrar e o conhecimento faz a gente ser pessoas melhores a cada dia. Então, acho que se eu pudesse dar um conselho para as pessoas não existem pessoas frustradas, existem pessoas que hoje vivem sem propósito. Então, acho importante a gente reconhecer o que a gente quer fazer, o que a gente precisa fazer. E o primeiro ponto, assim, na verdade, é algo que eu acho que é muito importante, né? Reconhecer o estágio que eu estou hoje, reconhecer a minha responsabilidade sobre isso. Então, se eu ainda não cheguei no cargo que eu quero, se eu ainda não conquistei o salário que eu desejo, se eu ainda não conquistei o bem material, isso hoje é responsabilidade sua. E mudar isso, né, mudar esse patamar, seja de um bem material ou de uma conquista pessoal, depende de você.
Então, eu acho que o primeiro passo é assumir a responsabilidade perante a vida que você tem hoje e entender que enquanto a gente tiver vida, enquanto nosso coração bater, né, enquanto a gente tiver capacidade física e mental, a gente pode transformar a nossa vida. E transformar a nossa vida é entender que às vezes a gente vai ter que fazer sacrifícios, a gente tem que fazer escolhas, a gente tem que renunciar, né, a gente tem que deixar algumas coisas que às vezes em algum momento dói pra gente, mas que lá na frente a gente vai colher e que lá na frente vai valer a pena, né? Então, acho que quando a gente começa a colher e ver que o nosso trabalho é capaz de não só transformar a nossa vida, mas de melhorar a vida do entorno, eu acho que aí é que vale a pena. Então, acho que essa é a mensagem principal que eu poderia deixar aí para todos. Bela mensagem, muito obrigado. E ainda, se quiserem saber mais de você, acompanhar você nas redes sociais, como você está? Pode continuar dizendo para lá, por favor. O seu LinkedIn, o seu Instagram. Na verdade, meu Instagram, acho que eu não vou lembrar de cor, porque tem um código lá diferente, né? Mas, se eu não me engano, acho que tá _Araújo 10, eu acho que é isso, né? Mesmo. O meu LinkedIn tá Sirlene de Araújo Santos, né? Então, lá eu procuro compartilhar um pouco do meu dia a dia, né? Principalmente academia, agora também um novo hobby, né? Posso falar assim, porque eu também descobri recentemente, né? Uma paixão pela corrida, então era algo que eu sempre pensava assim, meu Deus, né, essas pessoas são loucas que correm 5, 10 quilômetros, e aí eu recentemente participei de um projeto agora de uma corrida, e pela primeira vez eu consegui passar da linha de chegada e completar 5 km. Parabéns! E eu descobri naquilo uma motivação tão grande que eu jamais imaginei, a sensação de você completar os 5 primeiros km e você passar da linha de chegada. Aquilo impulsiona, inclusive te convido a participar das próximas comigo. Aquilo dá um gás na gente, porque você percebe que não há nada que te limite. Com certeza, com certeza. Não há nada. Tudo é prática. Tudo é prática. E uma coisa muito importante que eu lembro que nos últimos, né, a gente passou da faixa de 4 quilômetros e aí uma moça ficou gritando, vai, vocês conseguem. Era uma corrida só de mulheres, foi em homenagem ao mês das mulheres. E aí a moça começou a gritar, vai, vocês conseguem. E o meu corpo se acabando, já assim, eu pensando, meu Deus. Aí eu comecei a lembrar quem a Sirlene era, o que eu já tinha passado. E comecei a lembrar que eu já tinha passado coisas piores. E eu comecei a falar, até nas fotos aparece assim, eu meio que abrindo a boca, porque eu fiquei, vai, Sirlene, você consegue, vai, Sirlene, você consegue, vai, Sirlene, você consegue. Quando deu 4 quilômetros e 400 metros, meu corpo começou a enjoar, porque falam que quando a gente já tá no máximo da capacidade física, você começa a enjoar. E meu corpo começou a me dar enjoo. Eu falei, agora não vou parar, não. Eu vou parar desmaiada naquela linha de chegada, mas eu vou chegar. E eu cheguei. E quando eu cheguei, eu descobri uma capacidade tão grande, né? Aquilo me motivou de uma maneira a perceber que, assim, pô, tem um universo de coisas que eu ainda posso fazer. Tem um universo de coisas que eu ainda posso descobrir. Por que eu vou me limitar? Se eu posso 5 km, agora eu coloquei na cabeça que eu posso 10. Daqui a pouco eu quero participar da São Silvestre, já tá na minha cabeça também. Então é isso. Eu acho que a gente perceber que a gente não é limitado, né, que a gente pode sempre ir mais além, eu acho que é algo muito importante. Então, acho que é isso que eu acabei fazendo agora recentemente. Eu acabei descobrindo essa nova paixão aí, que eu espero não parar mais, porque é muito boa a sensação, de fato. Só você falando já impulsiona, com certeza. Nossa, é muito bom. Convite aceito. Convite aceito, quero ver, viu? Com certeza. Sirlene, foi maravilhoso o nosso diálogo. Muito obrigado, tá? Quero agradecer você aqui novamente por ter aceitado o meu convite. É uma honra tê-la aqui, né? Acompanhar o seu desenvolvimento desde quando você era minha chefe, depois minha colega de trabalho. E hoje nós temos essa história, né, profissional juntos. Eu quero agradecer muito por ter aceito esse convite e que seja proveitoso para as pessoas que estão nos ouvindo, que essa história impulsione outros. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu acho que é sempre muito enriquecedor a gente contar a nossa própria história. A gente aprende no coach, né? Que uma das coisas mais importantes é a gente honrar e respeitar a nossa própria história. Então, eu honro e respeito muito a minha história. É claro que nem sempre é perfeita, né? Às vezes a gente tem ali alguns desvios, mas eu acho que quando a gente honra e respeita a nossa história, independente da gente ser uma pessoa conhecida ou não, a gente tem uma história, né? A gente não chegou aqui de qualquer maneira, né? A gente passou por muitas coisas para chegar. Então, acho que quando a gente tem essa consciência, já é algo também muito importante. Então, eu sou grata por isso, pela oportunidade de estar aqui, né?
E eu espero que as pessoas também possam se inspirar, né, com a minha história, né, e a cada dia mais aí buscar além aí da capacidade delas, né? Eu acho que é algo muito importante. Então, Com muito certeza. obrigada, viu? Obrigado você. É o valor que nós temos, né? Valorização do nosso eu, em primeiro lugar. Valorize o nosso eu e depois vai impulsionar outras pessoas. Sim. E pessoal, foi encantador esse diálogo, né? Foi muito produtivo, muito inspirador. Que vocês possam aproveitar as histórias que nós vimos hoje e até o próximo episódio.